Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos estudando o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, melhor essa expressão. E hoje nós vamos estudar um livro muito significativo, né? É o livro de Ruth. Ele tem 4 capítulos e fica aqui uma sugestão para você. Leia esse livro. Leia, observe os detalhes, as informações e veja como isso pode estar relacionado aos nossos dias, ao nosso cotidiano. Então vamos lá. Ruth é uma história de fidelidade no meio de tanta turbulência, marcada por instabilidade, idolatria e infidelidade lá no período de Juízes. Então a gente vai lembrar daquele versículo, né, que a gente já falou outras vezes, que é o seguinte: cada um fazia o que achava mais reto. Isso está registrado 2 vezes, em Juízes 17:6 e Juízes 21:25. E aí esse livro que para mim tem um significado também muito grande, né? É o nome da minha mãe. Então esse livro lembra leis importantes dos judeus. Quais são essas leis? Primeiro é a lei do levirato. O que é essa lei do levirato? É um irmão do falecido ou parente mais próximo casava-se com a viúva. Guarda essa palavra, levirato. Segunda, resgate. Como assim resgate? Cabia ao parente mais próximo comprar as terras para conservar-se intacta a propriedade do clã, ou seja, tinha que ficar ali as coisas dentro da própria família, né? Resgate. E a terceira lei aqui, né? Isso importantíssima, que é a lei da respiga. O que é a lei da respiga? É uma lei de caráter humanitário, né? Que protegia quem? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, quais são as 3 leis que a gente observa aqui no livro de Ruth? Levirato, resgate e a respiga. Então, a gente observa que nesse livro, né, a narrativa do livro de Ruth, ela tem sempre Deus em vista, cujo amor fiel determina a história. A gente vê ali a soberania de Deus. Ele é o autor da história. Ele conduz a história. Ele une pessoas, né? Ele fortalece laços. Mesmo as pessoas distantes, mesmo as pessoas que muitas vezes estão aí, né? Em lados diferentes no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, né? Para a gente ter uma visão desse livro, nós vamos ver um vídeo. Observe bem esse vídeo, né? Ele é colocado de uma forma aí que dá para entender, né? Uma forma que muitas vezes alegra o nosso coração, mas preste atenção nas informações e nas coisas que estão sendo passadas de uma forma tão simples. Vamos lá ver esse vídeo? Você conhece a história da nora que honrou sua sogra até o fim? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa
e Malom se casou com Ruth, duas lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas. Poxa, que tristeza! Agora ficaram as 3 viúvas. Você tem ideia de como era a vida de uma viúva naqueles tempos? Naquela época, as mulheres trabalhavam apenas em casa. Elas não tinham profissão. Por isso, seu sustento vinha de seu pai, até que elas se casassem. E depois que se casavam, o seu sustento era provido pelo seu marido. Quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. E agora? O que será de Noemi, Orfa e Ruth? Vamos ver o que aconteceu. Noemi, então, toma uma decisão e diz o seguinte para suas noras: estou viúva, assim como vocês. Vou voltar para minha terra natal, Belém de Judá, para procurar sustento entre meus parentes. Melhor vocês fazerem o mesmo. Voltem para a casa de seus pais, para que não corram o risco de passar fome comigo. Assim, vocês podem se casar de novo. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. E Noemi respondeu dizendo: vocês devem voltar para seus parentes. Vocês acham possível que eu me case de novo e tenha outros 2 filhos para que vocês se casem com eles? Imagine como isso demoraria! E elas choraram ainda mais. Mas não vendo outra saída, Orfa despediu-se de Noemi e voltou para a casa de seus pais. Mas Ruth permaneceu com sua sogra. Então, Noemi pacientemente aconselhou-a novamente, dizendo: Ruth, faça como Orfa, volte para a casa de seus pais. Mas Ruth já havia decidido em seu coração que ficaria com Noemi. Então respondeu a ela assim: não insista em me mandar embora. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e serei sepultada junto com você, e que Deus me castigue severamente se alguma coisa que não for a morte me separar de você. Uau, quanta fidelidade Ruth demonstrou para sua sogra! Ela estava mesmo decidida a acompanhá-la em tudo. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada, e as mulheres do povoado ficaram alvoroçadas por causa de Noemi e Ruth. E Noemi disse a elas: não me chamem de Noemi. A partir de hoje, me chamem de Mara, que significa amarga, porque muitas coisas ruins têm acontecido comigo ultimamente. Então, depois de se acomodarem, Ruth disse a Noemi: vou procurar uma lavoura para ver se consigo colher algumas espigas para nós. E Noemi consentiu e a abençoou. Chegando a um campo, começou a seguir um dos ceifeiros e recolher as espigas que ele deixava cair no chão. Nesse momento, chegou o dono da plantação, um homem rico chamado Boaz, que ao cumprimentar os ceifeiros, viu Ruth e perguntou a eles quem era aquela moça bonita. E os ceifeiros responderam: essa moça é moabita. Ela veio para cá acompanhando sua sogra. Elas são viúvas e ela pediu para recolher as espigas que caírem no chão e nós a deixamos. Ela está trabalhando desde cedo e não parou até agora. Então Boaz foi falar com ela: pode ficar com minhas servas aqui. Não vá para outra lavoura, porque pode ser perigoso para você. Aqui tem água e comida para você, e pode colher o quanto precisar. Ruth ficou muito feliz e agradeceu a Boaz, dizendo: quanta bondade, meu senhor! Por que eu, uma estrangeira desconhecida, mereceria sua ajuda? E ele disse: meus servos me contaram o que você tem feito por sua sogra e como você tem sido fiel a ela, deixando o seu povo e a sua terra natal para acompanhá-la em uma terra totalmente desconhecida. Que Deus te retribua da mesma medida em que você tem buscado nele o seu refúgio.
Ruth ficou muito feliz com tudo o que estava acontecendo e, para sua surpresa, na hora do almoço ela também recebeu uma refeição completa, comendo até ficar satisfeita. Quando ela levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordens aos seus servos para que deixassem cair de propósito várias espigas para que Ruth pudesse recolher e levar para sua sogra. E assim foi. Ao final do dia, Ruth juntou todas as espigas que havia recolhido e era uma verdadeira fartura. E feliz da vida, ela voltou para casa com uma novidade incrível para contar para Noemi. Quando Noemi viu quanta comida Ruth estava trazendo, ficou maravilhada, dizendo: "Onde você conseguiu colher tantas espigas? Quanta fartura! Louvado seja Deus!" E ela disse: "Trabalhei na lavoura de um homem chamado Boaz." E Noemi disse a ela: "Você não vai acreditar. Boaz é nosso parente. É da família do meu falecido marido." E Ruth respondeu: "Pois então, ele me acolheu em sua lavoura, me permitiu colher as espigas que caíram no chão e ainda me serviu uma refeição farta." E Noemi explicou a Ruth sobre sua cultura hebraica. "Ruth, aqui na minha terra funciona assim. Quando uma mulher fica viúva, o parente mais próximo de seu marido passa a cuidar dela e se torna seu resgatador. Boaz será seu resgatador. Fique em sua lavoura, pois ele cuidará de você." E assim, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita. E assim ela trazia sustento para ela e sua sogra. Com o passar do tempo, Boaz, observando a fidelidade de Ruth e que era uma mulher virtuosa, resolveu pedir ela em casamento. E foi uma felicidade total. E não acabou por aqui. Depois que se casaram, Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Você sabe quem foi Obed? Ele foi avô de Davi, o rei de Israel. Sim, isso mesmo. Ruth era bisavó de Davi. E por isso também entrou para a genealogia de Jesus. Uau, que história sensacional! Um resgate providenciado pelo próprio Deus, de uma forma totalmente inesperada. A fidelidade de Ruth foi honrada e ela se tornou uma figura muito relevante na história do cristianismo. Louvado seja Deus! Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma choro em riso. Ele provê o sustento ao necessitado. Aleluia! Bem, e aí a gente tem que ver o que essas coisas, o que esse livro tem a ver com os nossos dias. Dias 2023, um ano difícil, tempos difíceis, muito difíceis, e que, mais do que nunca, nós temos que fazer a diferença. Assim como Ruth fez a diferença naquela época de tanta instabilidade, um período dificílimo, mas ela fez a diferença, ela deixou o legado dela, e esse legado, com certeza, chegou até os nossos dias. E qual tem sido o nosso legado? O que nós vamos deixar? Qual vai ser a nossa marca? Como seremos lembrados? Então, vamos para o nosso momento musical. Vamos ouvir a canção de Ruth? Irei te seguir para sempre. Eu nunca vou te deixar. Tem mais que uma mãe tão presente, seu amor tão ardente, agora é meu lar. E quando tiver problemas, farei tudo pra ajudar, porque soube me amar e me abençoar. A senhora agora é meu lar. Portas, teto,
amor tão ardente agora é meu lar. O quanto aprendi te amando, aprendi o que é o amor. Nunca vou te deixar, a senhora é meu lar e pra sempre eu vou te amar. Bem, e no nosso momento de oração, e no nosso momento de intercessão, esse momento importantíssimo aqui na EBD, nós vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus porque nós estamos aqui no mês de outubro de 2023. Por quantas coisas nós passamos, né? E nós estamos aqui. E nós estamos aqui para render graças e dar glórias ao nosso Deus. Vamos clamar pelo nosso Brasil. Mais do que nunca, nós precisamos clamar, implorar pelo nosso país, pelos nossos líderes, pessoas que ocupam cargos, pessoas que estão aí na liderança, para que Deus os abençoe, dê a eles sabedoria e principalmente que tenha pessoas que falem do amor de Deus para cada um dos nossos líderes. Vamos orar pelas regiões em conflito. Tantas são as regiões em conflito no Brasil, no mundo, guerra, rumores de guerra. Vamos clamar por essas regiões, porque com certeza lá tem pessoas, né? Pessoas que estão sofrendo, padecendo, famílias, crianças que estão ali padecendo. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos relacionamentos, né? Muitas vezes relacionamentos que estão partidos, famílias feridas, laços que estão aí estremecidos. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, pelas pessoas, por essa grande comunidade, por esse grupo, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar pelo nosso pastor Valquimar e a sua família, a Lídia, Laís e o Saulo. Que Deus abençoe, dê a eles sabedoria, cuide da saúde deles e que realmente essa família sinta-se acolhida em nosso meio, que essa família sinta-se bem em nosso meio. Vamos orar por essa família. Vamos orar pelos nossos ministérios, pelas pessoas que já estão aí exercendo as suas funções, para que Deus capacite a cada um ainda mais e que outras pessoas possam também vir fazer parte desse grupo. Vamos orar pela liderança, né? Por pessoas que estão aí, pela comissão de indicação que está aí atuando, trabalhando firme. E vamos orar por esse grupo importante da nossa igreja, os diáconos, essas pessoas que estão aí próximas ao pastor. Vamos orar pelos nossos diáconos. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela comissão de finanças. E que Deus possa abençoar os dízimos e as ofertas, as pessoas que por um acaso não estão dizimando, que possam fazer um tempo oportuno, e essas pessoas que estão aí nessa área tão importante da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos eles. Vamos orar pela nossa construção. Nós estamos aí em plena obra, sabemos o que é uma obra, o desconforto que causa, né? Todas as situações próprias de uma construção, de uma grande reforma, porque mexe com uma série de situações. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão envolvidas, os profissionais, e que eles sejam abençoados e que tenham sabedoria. E vamos orar pela nossa programação de final de ano, né? Nós estamos aí com algumas coisas para serem feitas. Que Deus abençoe os grupos musicais, as pessoas que estão aí com papéis importantes para serem exercidos nessa época do ano, né? E é uma época em que as pessoas normalmente já estão um pouco mais cansadas, mas que Deus capacite, dê sabedoria a todos os envolvidos nessas programações de final de ano. E aqui eu vou deixar
né? Como sempre, os desafios. Quais são os desafios que eu vou propor para você? Leia o livro de Ruth. E, se possível, que é um livro, né, com poucos capítulos, leia esse livro, observe os detalhes. E, se possível também, vamos ler o livro de Esther? Vamos ler esses 2 livros, né? E vamos ver como é que essas pessoas, em situações difíceis, em momentos difíceis, elas tiveram um papel tão importante, um papel decisivo. E, com certeza, o legado dessas pessoas, dessas mulheres, chegaram até nós em 2023. Ok? Até breve, fique em paz e que Deus nos abençoe. Tchau. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel.